Olá, meu nome é Patrick Moreira e esse é o podcast da Morgan Pro, um podcast sobre a indústria, tecnologia e conhecimentos do universo metal-mecânica. Nosso conteúdo é voltado tanto para profissionais quanto curiosos e hobbyistas. Seja qual for o seu caso, será um prazer ter você conosco. O episódio de hoje é continuação do tema de como escolher uma máquina de solda. Então, se você não escutou o nosso último episódio, eu sugiro você fazer uma pequena pausa nesse aqui e escutar ele primeiro, porque muita coisa que eu comentei lá vai ser útil na nossa conversa de hoje. Mas, se você já escutou o nosso último episódio, hoje a gente vai entrar nos detalhes de como escolher máquinas para soldar TIG e como escolher máquinas para soldar MIG-MAG. Fique então até o final do nosso episódio, que eu tenho certeza que essas dicas vão facilitar na escolha da sua próxima máquina de solda. Vamos falar agora de máquinas para soldar TIG. E da mesma forma que uma máquina para eletrodo revestido consegue soldar TIG, uma máquina para TIG consegue soldar eletrodo revestido. A única alteração que o soldador precisa fazer é trocar a tocha TIG por um porta-eletrodo. Isso mostra que mesmo máquinas simples podem ser multiprocesso, o que pode trazer economias para quem precisa de uma versatilidade maior. Então, não é raro encontrar máquinas TIG que tenham os recursos que a gente comentou ao falar de eletrodo revestido, como o VRD, o Hot Start e o Arc Force. Mas, começando a falar dos principais recursos de uma máquina TIG, um que facilita muito a abertura do arco é o recurso de alta frequência. O que ele faz é eliminar a necessidade do soldador ter que encostar o eletrodo na peça para abrir o arco. Apesar do eletrodo tungstênio se desgastar com o tempo e precisar ser trocado, o objetivo é que ele seja consumido o mínimo possível. E cada vez que o tungstênio encosta na peça, uma parte dele é consumida e pode inclusive ser depositada no cordão de solda, o que pode trazer retrabalhos ou até mesmo defeitos na solda. Então, o que o recurso da alta frequência faz é entregar uma tensão bem alta e que oscila com a frequência alta quando o soldador aperta o gatilho da tocha TIG. Isso é interessante porque se o soldador apenas aproximar o eletrodo da peça e apertar o gatilho, a ignição do arco elétrico já acontece, isso sem encostar na peça, a uma distância de aproximadamente uns 2 milímetros. O único ponto de atenção para esse recurso é que ele pode afetar equipamentos eletrônicos sensíveis que estejam ligados na mesma rede elétrica que uma máquina de solda. Pessoas que usam marca-passo também precisam evitar máquinas com esse tipo de recurso ou desativar ele quando estiver utilizando a máquina, porque a alta frequência pode atrapalhar o funcionamento do marca-passo, o que acaba sendo um risco à saúde da pessoa que usa esse tipo de dispositivo. Outro recurso que é importante em máquinas de solda TIG é o tipo de onda que a máquina entrega. Por exemplo, para quem solda aço carbono de médias espessuras, uma máquina TIG com corrente direta, ou seja, DC, atende muito bem. Mas, se o objetivo é soldar inox ou titânio, pode ser interessante uma máquina que tenha o recurso que chamamos de pulsado. De forma muito resumida, no modo pulsado, a entrega de energia na solda é feita na forma de pulsos, ou seja, ela fica sempre oscilando entre uma corrente baixa e uma corrente alta. Isso é interessante porque permite uma boa soldabilidade
mas com aporte térmico menor. Um aporte térmico menor é interessante, por exemplo, em chapas finas, para evitar distorções, ou em materiais reativos como o inox ou titânio, que mudam muito as propriedades com temperaturas elevadas ou formam óxidos indesejáveis. Agora, se o objetivo é fazer uma solda TIG em alumínio, vai ser importante ter um outro recurso que a gente chama de corrente alternada, ou simplesmente AC. O alumínio tem uma particularidade de formar óxidos que têm uma temperatura de fusão muito maior que o metal de base. Então, para ter uma boa soldabilidade, é importante ter um mecanismo de quebrar essa barreira de óxidos. No caso da solda TIG, a forma de quebrar essa barreira é por meio da corrente alternada. Para quem não está acostumado com o termo, a corrente alternada é uma forma de entregar a energia oscilando entre corrente negativa e corrente positiva. No TIG, o usual é termos o eletrodo da tocha no negativo e a peça no positivo. Ou seja, na corrente direta do TIG, os elétrons saem do eletrodo de tungstênio e vão para a peça que está sendo soldada. Isso permite um menor desgaste do eletrodo de tungstênio. Se a gente fizer o contrário e deixar uma corrente contínua com o eletrodo positivo, os elétrons vão sair da peça e vão colidir com o eletrodo, causando um aquecimento e desgaste muito grande do eletrodo de tungstênio. A forma que os fabricantes de máquinas encontraram para chegar num meio termo é a corrente alternada, que fica sempre oscilando entre positivo e negativo. Ou seja, existe um desgaste maior do eletrodo? Sim, tanto que não adianta afiar eletrodo de tungstênio para soldar alumínio, ele vai sempre ficar com aquela ponta arredondada. Mas, pelo menos em parte do tempo que a energia está sendo entregue, os elétrons quebram a barreira de óxidos de alumínio, o que garante uma boa soldabilidade. Outro recurso interessante para máquinas de solda TIG são as rampas de subida e descida. Ou seja, algumas máquinas têm recursos que permitem regular alguns parâmetros de forma diferente tanto no início quanto no final da solda. Um desses parâmetros é a corrente de solda. Como tanto o início quanto o final de um cordão de solda são sempre momentos críticos na soldagem e podem demandar ali regulagens diferentes, geralmente até com menor energia, a máquina ter o recurso de rampa de subida e rampa de descida de corrente pode ser bem útil. No caso da rampa de subida, por exemplo, você consegue regular um período de tempo em que a máquina vai entregar uma corrente diferente da corrente regulada para o início e o final do cordão de solda. Dessa forma, a corrente pode, por exemplo, subir gradualmente no início do cordão, facilitando o controle da poça de fusão, e descer gradualmente no final do cordão, reduzindo defeitos no final do cordão. Outro parâmetro que também pode ser alterado, tanto no início quanto no final do cordão de solda, é o que chamamos de pré ou pós-gás. Ou seja, em algumas máquinas é possível regular um período em que o gás vai sair da tocha, tanto antes de abrir o arco elétrico, quanto depois de fechar o arco elétrico. Isso é interessante para materiais mais reativos, o que permite ali uma proteção gasosa maior, tanto no início quanto no final da solda. Vamos agora para o último tipo de máquina que vamos falar nesse episódio, que são máquinas focadas na solda MIG-MAG. É importante lembrar que algumas dessas máquinas podem ser multiprocessos também, ou seja, embora não sejam focadas em MIG-MAG, algumas delas podem também soldar eletrodo revestido ou TIG. Não é comum uma máquina multiprocesso voltada para MIG-MAG com todos os recursos disponíveis para TIG, por exemplo.
mas a maioria delas pode muito bem atender demandas pontuais e básicas de outros tipos de processo. Quando falamos de recursos para máquinas MIG-MAG, existem tanto detalhes mecânicos quanto eletrônicos para levarmos em conta. Os detalhes mecânicos geralmente estão ligados à alimentação do arame. Por exemplo, um ponto para ser observado em máquinas de solda MIG-MAG é se elas possuem roldanas duplas ou simples no alimentador de arame. Como quem empurra o arame para a tocha é o alimentador, se o sistema é simples, ou seja, com apenas 2 roldanas, existe o risco de eventualmente essas roldanas patinarem se o aperto for baixo ou do arame se deformar muito se o aperto for alto. Por outro lado, uma máquina de solda que tem alimentador duplo possui 4 roldanas, o que permite uma tração maior e uma alimentação mais suave. Ou seja, é possível conseguir uma alimentação sem risco de patinar, sem uma pressão exagerada no alimentador, o que diminui a deformação do arame e deixa o arco elétrico mais estável. Agora, falando um pouco mais de recursos eletrônicos, um recurso interessante é o que chamamos de burnback. No caso da solda MIG-MAG, quem desempenha tanto o papel de eletrodo quanto o metal de adição é o arame de soldagem. Porém, quando finalizamos a solda, pode acontecer esse arame grudar na peça que está sendo soldada, o que pode tanto causar uma estética ruim, quanto fazer o soldador perder produtividade por ter que cortar com o alicate o arame que grudou na peça soldada. Para resolver esse tipo de problema, algumas máquinas de solda MIG-MAG têm um recurso de burnback, que entregam energia maior no final do cordão, de forma que boa parte do arame que está entre o bico e a peça seja consumido, evitando o risco de grudar na peça. Outro recurso eletrônico interessante para o final da solda MIG-MAG é o que chamamos de crater fill, ou preenchimento de cratera. Por motivos metalúrgicos, é comum no final do cordão ficar um pequeno rechupe, ou seja, um pequeno buraco no final do cordão, já que o arco elétrico geralmente é interrompido de forma rápida e não dá tempo da poça de fusão solidificar de forma homogênea. Esse rechupe, por ser um pequeno buraco no final do cordão, infelizmente pode gerar concentração de tensão no cordão e fragilizar a peça soldada. O crater fill entra em ação depois que o soldador aperta o gatilho da tocha para finalizar a solda. Nesse momento, a máquina mantém o arco aberto, mas com energia mais baixa para dar tempo da poça de fusão solidificar de forma homogênea e sem deixar o tal rechupe ou cratera no final do cordão. Outro recurso bastante comum na maioria das máquinas de solda é a indutância. Do ponto de vista técnico, a indutância é uma variável relativamente complexa, mas, para facilitar, eu costumo comparar ela com o amortecedor de um carro. Ou seja, o amortecedor tem efeito na variação do movimento, deixando ele menos brusco. Então, quanto maior a indutância, mais suave fica o arco elétrico e a solda fica com menos respingos. Mas, como nem tudo são flores, valores muito altos de indutância podem deixar a transferência metálica muito lenta, o que pode deixar a poça de fusão mais fria e aumentar o risco do arame grudar na peça. Então, o ideal é para cada parâmetro tentar regular a indutância que tem um melhor equilíbrio entre essas vantagens e desvantagens. Indo agora para outro recurso, assim como as máquinas TIG podem ter a função de arco pulsado, as máquinas MIG-MAG também podem ter. O objetivo é o mesmo, ou seja, ter um controle melhor do aporte térmico
quando vamos soldar chapas finas ou materiais reativos. Mas no caso do MIG-MAG, a gente ainda tem uma vantagem a mais no modo pulsado. Os pulsos de corrente ajudam a controlar o que a gente chama de transferência metálica, ou seja, ajudam a destacar a gota de metal da ponta do eletrodo, o que reduz respingos e permite um cordão de solda com acabamento melhor. Por último, vamos falar de um recurso também interessante para máquinas MIG-MAG, que é o modo sinérgico. Quando a gente vai soldar MIG-MAG, um desafio principalmente para os iniciantes é conseguir ali uma boa relação entre velocidade do arame e a tensão da máquina, que depende também de vários outros fatores. Uma forma de facilitar isso é o modo sinérgico de algumas máquinas, que entrega uma boa regulagem de acordo com o tipo de solda que está sendo feita. Ou seja, o soldador informa para a máquina dados como o material que está sendo soldado, a espessura da chapa, o diâmetro do arame e o gás que está sendo utilizado. E se o soldador precisar aumentar um pouco a velocidade do arame, por exemplo, a própria máquina já aumenta a tensão automaticamente para manter um arco estável. É um recurso bastante interessante e que tanto economiza tempo de regulagem de máquina quanto padroniza a produção, já que é natural que alguns soldadores tenham mais dificuldade do que outros para regular a máquina de solda. Fechamos então o segundo episódio sobre como escolher uma máquina de solda. Espero que essas informações tenham sido úteis para ajudar você a entender melhor as diferentes máquinas de solda que existem no mercado, os seus recursos e aplicações. Conhecer bem cada um desses detalhes pode fazer toda a diferença, não só na hora de comprar a máquina, mas também para aproveitar bem ela no dia a dia. E lembrando que, no final das contas, o mais importante é encontrar o equipamento que faz sentido para a sua necessidade. Se você gostou do assunto de hoje, siga o Morgan Pro Podcast no seu aplicativo favorito e compartilhe com seus amigos e colegas de trabalho. Meu nome é Patrick Moreira e foi um prazer ter você conosco.